Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, A oportunidade do nosso Deus ter soprado o meu nome nos ouvidos do nosso pastor. Eu sou um errado, um pecador, como qualquer um de nossos irmãos aqui, mas um que está buscando cada vez mais, a intimidade com o Senhor, buscando aprender do Senhor, buscando cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, buscando cada vez mais deixar de lado o Anselmo que eu já fui, para o Anselmo que eu sou, para o Anselmo que eu posso ser, estando sendo conduzido pelo Santo Espírito de Deus. O Senhor já está se fazendo presente aqui, amém? Eita glória, nos louvores, já fui salmodiado, a mensagem já foi iniciada com a irmã, a mensagem já foi iniciada com o irmão Cauã, a mensagem já foi iniciada nos louvores, a mensagem já foi iniciada, já tem mais de 15 dias quando o pastor falou comigo. A mensagem que Deus jogou no meu coração, entregou no meu coração, que o Santo Espírito me direcionou, já vem sido mastigada, já vem sido entregue aqui na nossa congregação, já tem mais de 3 semanas. Os pastores vêm falando, vêm dizendo tudo que eu queria falar, tudo que o Espírito tinha ministrado em mim. Eu até comentei com a minha esposa essa semana. Mas o Senhor, como o Senhor é maravilhoso, poderoso, Ele sempre tem algo a mais, a nos entregar, a nos alimentar, a nos edificar. Então, irmãos, para iniciar essa mensagem, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, aquela paz, que nós sabemos que as coisas podem estar difíceis, não é hipocrisia, nós sabemos das dificuldades, das circunstâncias da vida de cada um. Essa mensagem vem direto a mim também, que também passo por dificuldade, passo por lutas, passamos por provações, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Mas a paz do Senhor Jesus, ela sempre excede todo o nosso entendimento. Quando nós realmente nos entregamos à paz do Senhor, as coisas podem estar o mais difícil que for, mas o Espírito Santo nos conforta, nos consola, nos dá força. Nós choramos, nós às vezes nos irritamos, nós às vezes deixamos de fazer até o que realmente nós falamos da boca para fora, que nós pregamos, mas nosso Deus é maravilhoso. E é sobre Ele que eu vou falar essa noite. O título da mensagem que Deus colocou no meu coração é Autor e Consumador da nossa fé. Esse Deus que já vem mudando a minha vida há muito tempo. Esse Deus que já vem trazendo oportunidades em minha vida. Esse Deus que já vem me abençoando a minha casa, a minha família. E eu sei que é um Deus também que já abençoou a vida de cada um aqui. Cada irmão que está aqui não está aqui por acaso. Não só hoje, mas também não só como os outros dias de reunião e os dias que ainda virão. Eu estou olhando daqui para lá com a visão espiritual que Deus me deu. Eu estou vendo que cada um que está aqui hoje, com certeza, foi separado para esse momento. Às vezes penso que é jargão de quem vai trazer a palavra, de pastor, mas não é, porque eu creio muito nisso. Muitos poderiam estar fazendo outra coisa, como estão, têm seus afazeres, têm outros compromissos, não puderam estar aqui hoje, mas os que estão aqui hoje, com certeza, já vieram aqui para nos alimentar com louvores, com palavra, com oração, e agora estarão aqui para ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai usar um pouco de mim, usar a minha boca, usar a minha voz, usar o meu coração, para poder trazer algo que edifique a vocês. Em nome de Jesus, Eu clamo a Deus para que não seja o Anselmo falando, que não sejam apenas palavras contextuais, que não sejam apenas palavras que o Anselmo leu nas Santas Escrituras, mas que sejam palavras que virão do trono do Senhor Jesus, para que possam edificar vocês, fortalecer e cada vez mais fazer com que vocês continuem marchando, como já foi ministrado aqui. Continuem crendo. Eu vou falar sobre esse Deus maravilhoso. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 13. Não se surpreendam com o texto, mas com o decorrer da mensagem, nós vamos chegar nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi o sangue do Senhor Jesus que tem poder. Autor e consumador da nossa fé. Quem é esse Deus? Esse Deus que ao longo de anos
de décadas, de milênios. Esse Deus que vem nos mostrando, nos provando cada vez mais quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão maravilhoso Ele é e quão cumpridor de suas palavras Ele é. O capítulo 13 de 1 Coríntios diz assim, o título que está na minha versão é a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tinge. E ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento de pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos que por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o amor desses três é o maior. Amém, irmãos? Amém. O Senhor trouxe ao meu coração, o Espírito de Deus, de nós trazermos à nossa memória tudo que Deus já fez desde o começo, desde a criação, desde quando Deus preparou tudo para nós, para o homem, para o jardim, desde quando Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher. O amor dele nunca mudou, o amor dele nunca deixou de ser incondicional. O amor dele nunca foi maior do que os nossos erros. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, mesmo quando houve o pecado inicial, Deus poderia naquele momento ter acabado por ali. Ele poderia ter acabado por ali com Adão, com a Eva, e ter criado um novo Adão, ter criado uma nova Eva, ter começado de novo. Não seria muito menos doloroso para ele do que depois lá na frente, na época do dilúvio, quantas almas foram ceifadas, quantos morreram, quantos animais morreram, quantas almas deixaram de viver. Por que ele não fez isso? A única resposta é o amor. Eu sempre me perguntei muito isso no começo de minha caminhada, quando eu li as escrituras pela primeira vez. Eu sempre me questionei muito sobre isso. Por que Deus não mudou tudo lá naquele começo? Não teria sido bem mais fácil com a minha pequena mentalidade de homem, com a minha pequena mentalidade, com a minha pequenez, com a minha meninice? Se Adão e Eva erraram ali, não foram obedientes, não cumpriram a vontade do Senhor, por que ele não ali não acabou com eles e não recomeçou com um novo Adão, um Adão perfeito, um Adão que não erraria mais, uma Eva que não erraria mais? Eu creio, isso está no meu coração, que o amor de Deus por eles já tinha se tornado tão grande, o tempo que eles conviveram, o tempo que ele teve com Adão sozinho, depois o tempo com Eva. Ele estava sempre se relacionando com eles, ele estava sempre vindo para conversar, na viração da tarde, ele estava sempre ali, conversando, trocando amizade, trocando amor. A gente não sabe qual era a conversa deles, mas com certeza era por aí. Eu creio que o amor de Deus por eles se tornou algo tão maior que ele não conseguiu de jeito nenhum acabar com eles, acabar com aquele pecado ali.
E dali começou o plano, né? Para a nossa salvação cá na frente em Jesus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que fez isso tudo por nós. Tragamos à nossa memória que é um Deus que há milênios já vem cuidando de nós. Um Deus que mesmo depois do pecado de Adão, depois daquele processo todo da criação, da multiplicação, depois do crime de Caim com Abel, depois de tudo que se sucedeu dali para frente até em Noé, ele continuou atuando. O amor dele foi tão grande que ele escolheu Noé e a família dele para dar continuidade. Em que momento exato a Bíblia não descreve onde houve o erro depois dos filhos de Noé. Porque aquela família foi salva, aquela família foi resgatada, foi separada para recomeçar, só tinham eles. E a Bíblia não nos diz onde houve o erro. Eles foram crescendo, se multiplicando, se espalhando por toda a terra daquela época. E não fala exatamente. Mas o amor de Deus continuou. O amor de Deus continuou, o amor de Deus continuou, as coisas aconteceram, o homem continuou errando, o homem continuou pecando, o homem continuou indo contra a obediência a Deus, a vontade do Senhor. Por mais difícil que seja a gente falar, a gente encarar, se nós olharmos até o dia de hoje, os dias de hoje, as nações de todo o nosso planeta, nós continuamos cometendo erros igual aquele povo lá de trás. Eu creio muito que as coisas não se concretizaram para a volta do nosso Senhor Jesus, porque o amor dele por nós é tão grande que ele continua com a misericórdia dele se renovando a cada dia. Ele continua nos dando oportunidade de nós santificarmos. Um Deus que operou tantos milagres no passado, como já foi revelado aqui a vocês, né, em épocas anteriores. Um Deus que fez tudo o que fez. Um Deus que chamou Abraão para criar uma grande nação. Muitos teólogos se perguntam por quê? Por que escolher esse povo? Por quê? Mas Deus preparou Abraão e aquele povo que seria um novo povo preparado para se tornar a nação que divulgaria o Evangelho pelas nações. Que seria uma nação que seria eleita, como foi eleita, para poder trazer uma nova mensagem. Uma mensagem que seria declarada a todos os povos da terra. Mais uma vez, infelizmente, mesmo com todos os milagres que aconteceram, tudo que Deus fez na vida de Abraão, tudo que Deus fez na sequência dos filhos de Abraão, os milagres na vida de Isaac, os milagres na vida de Jacó, os milagres depois, né, com os filhos de Jacó, o milagre todo que ele fez com José. A cada dia, quando as coisas ficam difíceis para mim, eu trago muito à minha memória as coisas que já aconteceram. Eu busco trazer sempre para mim o que Deus já fez por nós. O que Deus já fez para cada um de nós aqui, independente de tudo que a gente já passou. Independente do que o Anselmo já viveu, do que o Anselmo vive. Tudo que ele já fez. O testemunho que esses personagens do livro sagrado deixaram para nós, da mesma forma que o pastor mencionou aqui, como que aquele povo que parou na beira do Mar Vermelho ainda teve alguma dúvida do Deus que já tinha mostrado na vida deles todas aquelas pragas que ele usou no Egito para libertar o povo, todos os milagres que eles operou naquela época. Nós temos um Deus que é dono da natureza, é um Deus que criou tudo, um Deus que manda chover pedra, chove pedra, um Deus que acalma o vento, um Deus que manda as rãs invadir o Egito, um Deus que manda cessar a tempestade, um Deus que para um furacão nos Estados Unidos para não acabar com toda a população de uma cidade, um Deus que evita guerras para que mais pessoas não morram, mas também um Deus que muitas das vezes, pela incredulidade dos povos, pela falta de princípio, pela falta de obediência, permite que muita coisa aconteça. Com certeza, eu tenho certeza absoluta, pequeno que sou, que nosso Deus sente e sofre muito com tudo que acontece, com todas as perdas, com todas as almas que são perdidas ao decorrer de todos esses anos. Você acha que Deus gostaria que isso acontecesse? É lógico que não. Deus nos criou para estar com Ele, Deus nos criou para a vida eterna, Deus nos criou para viver sempre na presença dEle, fazendo o bem, vivendo o bem. Então, irmãos, vamos trazer a nossa memória para que nós nunca possamos nos esquecer. E Deus é tão maravilhoso que Ele com toda generosidade, com todo o carinho dEle com a gente, Ele desde lá de trás, Ele vem nos ensinando como
como é o caráter dele. Deus deixa muito claro em várias passagens da Bíblia como deveríamos ser. Ele nos dá muitos exemplos. Mesmo antes de Jesus, ele cansava de falar com o povo através dos profetas. Quantas vezes Deus usou os profetas lá atrás e o povo ainda sacrificava os profetas, o povo batia nos profetas, o povo matava os profetas. Profetas que falavam e as coisas aconteciam. Tem vários profetas, eu não vou ficar citando todos também, mas vocês sabem que Deus usou profetas em todos os momentos da história, antes da vinda de Jesus, até para falar da vida do Senhor, para profetizar sobre a vida do Senhor. Um Deus que não gosta que mexa com o povo dele. Ele é um Deus que ele cobra obediência, que ele cobra caráter, que ele cobra santidade, que ele cobra princípio, mas ele também é um Deus que nos ama e não gosta que mexa com a gente. Ele é um Deus que mandou um anjo para defender o povo dele, que estava entrincheirado dentro de Jerusalém. Quando o príncipe da Síria, o rei da Síria, mandou atacar para tomar Jerusalém, ele mandou um anjo que matou mais de 180 mil do exército do rei da Síria. O carinho dele é maravilhoso. Mas também é o mesmo rei que, pela desobediência desse povo que ele livrou lá atrás, depois permitiu que Jerusalém fosse tomada e que o povo fosse passar todo o exílio da Babilônia, que durou 70 anos. Imagina como foi difícil para esse povo. Uma cultura diferente, sendo tratado como escravos, como pessoas menores. Mas mesmo assim, Deus nunca deixou de estar presente. A essência dessa mensagem que eu quero que fique no coração de vocês, independente do que eu possa falar, independente do que eu possa citar de passagem, que eu não vou citar muitas passagens, está sendo mais no Espírito, as que vem que eu lembro. Vocês guardem no seu coração, esse Deus é o Deus a quem a gente serve. Esse Deus é o autor e consumador da nossa fé. Esse Deus, o mesmo Deus que fez isso tudo lá atrás, é o Deus a quem servimos. É o Deus a quem ouvimos todo dia, num louvor, numa palavra, numa oração. É um Deus que nós ouvimos aqui nesse altar toda semana, nos dá ensinamento através do nosso pastor, ou de outros pastores, ou de qualquer um irmão que suba nesse altar, ou que esteja aqui agora junto com vocês, reunidos aqui nessa reunião abençoada, para trazer uma mensagem. Porque todos aqui já sabem, eu não sou melhor que ninguém, eu também erro igual a qualquer um, mas a diferença é que nós estamos aqui para buscar melhorar. Nós estamos aqui para passar por cima das nossas vaidades, dos nossos erros, das nossas fraquezas, até às vezes sem querer, porque nós fomos criados numa cultura em que temos que vencer, temos que ter, temos que ser, mas Deus vem nos tratando. Esse Deus maravilhoso que eu estou aqui mencionando, estou dirigindo a vocês, estou ministrando a vocês, Ele vem nos ensinando a ser melhores. Ele nos ensina no Sermão da Montanha, em Mateus 5, como são as bem-aventuranças dos que servem a Ele. Como nós devemos ser. Deus nos dá várias dicas ali de como devemos ser. Vamos abrir então em Mateus 5, Sermão da Montanha. Eu não vou lembrar mesmo todas, né? Mas quero citar aqui algumas. Glória a Deus, Senhor. Sangue do nosso Senhor Jesus tem poder. Nosso Jesus, quando se dirigiu ao povo no Sermão da Montanha, haviam reunido milhares de pessoas. E nosso Deus falou: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque eles terão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por aí vai. Deus deixa muito claro, irmãos, que Ele quer nos ensinar cada vez mais, nos tornarmos pessoas, nos tornarmos servos melhores. Deus nos cobra santificação, porque Ele mesmo deixou muito claro: sem santificação não veremos ao Senhor. Muitos às vezes acham que é muito difícil,
que a gente não consegue, que não temos capacidade para isso. Mas Deus já provou muitas vezes que nós temos sim. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, se nós formos direcionados pelo Espírito Santo, nós conseguimos sim negar nossos erros, nossa fraqueza, a termos um direcionamento voltado para a palavra do Senhor, para o princípio do Senhor. Eu falo para mim mesmo, eu estou ministrando a mim mesmo. Muitas vezes a minha carne, a vontade é se irar, a minha vontade às vezes é fazer coisa que desagrada a Deus. Mas o Espírito de Deus que vive em mim, o Espírito de Deus que eu busco ajuda, que eu peço, que eu oro, que eu ajoelho, que eu choro, que eu às vezes me entrego, às vezes faltam as palavras, porque são coisas que são tão íntimas, porque às vezes eu não preciso falar muito. A palavra de Deus diz, não sou eu, que bom seria se nós não precisássemos nem de falar para poder pregar o Evangelho. A nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser, as nossas ações, o que fazemos, isso já mostra o Evangelho de Cristo em nós. Isso já mostra a diferença que Jesus fez na nossa vida. Isso já mostra o que cada um é quando se deixa direcionar pelo Espírito Santo. Isso vale para jovens, para maduros, para mais idade. Vale para mim, vale para você, vale para todos nós que estamos aqui reunidos nesse momento, ouvindo a palavra do Senhor. O que o Anselmo pode falar, pode depois ser esquecido, pode não se concretizar, porque o Anselmo também erra, mas a palavra que o Senhor nos entrega, a palavra que vem do trono de Deus, essa não muda, essa não vai deixar de ultrapassar todas as barreiras de tempo. Nós temos um Deus que, para Ele, o tempo nunca vai ser igual ao nosso. Nós oramos ao Senhor e às vezes achamos que não fomos respondidos, ou achamos que a nossa oração não ultrapassou o teto da nossa casa, do nosso quarto, não ultrapassou o nosso carro quando estamos dirigindo, ou estamos andando de bicicleta, ou estamos andando a pé, orando, falando com Deus. Mas Deus já deixou muito claro que as promessas dEle, o que Ele fará por nós, será muito maior do que tudo que possamos pedir, imaginar, querer, desejar, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, esse Deus é o Deus que nós servimos. Esse Deus que eu estou tentando buscar palavras, não para descrever, porque eu não tenho como, mas para trazer a memória de vocês. O autor e consumador de nossa fé, ele tem que estar sempre antes da nossa fraqueza, e não só depois, para nós pedirmos ajuda, para nós pedirmos conselho, para nós pedirmos socorro. O ideal é que Ele esteja conosco antes de que tudo aconteça, para que possamos não errar, para que possamos buscar santificação a cada dia, por mais difícil que seja. Nós sabemos que as coisas do mundo estão cada vez mais difíceis, estão cada vez piores, está cada vez mais difícil a gente sobreviver em tudo que está acontecendo aí fora, seja em qual instância for, mas só com Deus, porque Ele nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. Qualquer coisa que possa acontecer aí fora, gente, pode nos fazer mal à nossa carne, pode atingir nosso sentimento, nossa família. As perdas às vezes nos machucam muito quando perdemos um ente querido, um ente amado. E não só perda para a morte, tem perdas que são em vida. A perda de uma amizade, de um amor, de uma pessoa que a gente gosta muito, de uma amizade prolongada que às vezes se quebra. Mas o nosso Deus nos prometeu que mesmo que nós passássemos pela primeira morte, que é a morte da nossa carne, quem com Ele estiver, quem com Ele for um só, com Ele e com o Pai, não sofrerá a segunda morte, que é a morte espiritual. Esse mesmo Deus maravilhoso nos prometeu que um corpo glorificado iremos herdar naquele grande dia. Um grande dia que não sabemos quando é, um grande dia que não temos, podemos ter previsões que estão se cumprindo cada vez mais. Um grande dia que teremos que estar crendo, é o que eu faço, que ele pode ser hoje, que ele pode ser amanhã. Ah, mas as profecias não se cumpriram, tudo que está na palavra do Senhor não se cumpriu, mas nós não sabemos quanto tempo Deus ainda irá nos permitir estar aqui. Nós não sabemos quais os planos de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos quando o Senhor irá nos recolher. Então, irmãos, tratem cada dia como se fosse o último dia de nossa vida terrena. Busquem servir ao Senhor, busquem se transformar. Eu falo para mim mesmo, eu tenho que procurar ser melhor a cada dia, por mais que às vezes eu não consiga, por mais que às vezes eu erre, por mais às vezes eu não seja quem eu prego ser,
que é um ser que Deus quer que eu seja. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa que a palavra que é verdadeira, a palavra que é vinda dos céus, a palavra de Deus que é eterna, a palavra de Deus que vai nos acompanhar depois que o Senhor voltar, essa não vai mudar. Então, irmãos, é com muito temor que eu estou aqui, tá? Tenho a alegria que o irmão Cauã colocou na oração, não por se achar mais espiritual ou por ter recebido um convite, mas por ter recebido um convite de nosso Pai para me tratar. Quando alguém é chamado para ministrar, vocês podem ter certeza, eu não sei quantos aqui já ministraram diante de outros irmãos. Deus está tratando primeiro a gente, tá? Deus sempre trata a gente primeiro. A palavra vem para confrontar a gente, os nossos erros, as nossas fraquezas, por mais que nem sempre a gente consiga se consertar e mudar, mas ela vem para isso. Quando eu estou falando aqui, está voltando em mim. Quando eu estou falando aqui, esses espaços que não estão sendo cheios por vocês, com certeza, estão cheios de anjos. Esses espaços aqui, os anjos estão aqui para louvar, glorificar, adorar o Senhor. Os anjos do céu, os anjos do nosso Deus, o nosso Jesus se encontra em meio de nós. Ele prometeu que onde houvesse dois ou três reunidos em seu nome, aqui ele estaria. Então é com muito temor que eu falo, que eu transmito uma mensagem do Senhor para a vida de vocês. Muitos aqui eu tenho certeza, eu vejo no olhar de vocês a atenção, eu vejo que vocês estão focados, não estão dispersos, não estão deixando as atribulações tirar o foco de vocês. Então eu tenho certeza que essa mensagem do autor e consumador da nossa fé vai edificar vocês, vai fazer com que cada vez mais vocês busquem ao Senhor. Busque na palavra, busque nas ações, busque na atitude, busque na oração, busque no arrependimento. Sem o arrependimento, a gente dificilmente vai conseguir mudar. Porque se nós não nos arrependemos de nossos erros, como nós vamos nos transformar? Como nós vamos buscar santidade? Se vamos continuar errando, tendo que crucificar Jesus todos os dias, quando nós erramos, continuamos pecando, é como se nós crucificarmos Jesus todos os dias. Ele está morrendo pelos nossos pecados mais uma vez, ele está morrendo pelos nossos pecados mais uma vez, tá? Isso não é bíblico, tá? Eu que estou falando. Jesus morreu por nós uma vez, um único sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício da cruz foi único, por nossa salvação, por nossa remissão, pelo plano da salvação para nossas almas, para a nossa vida, para a esperança que cada um de nós tem. Jesus Cristo é nossa esperança. Deus é tão maravilhoso que resolveu entregar Jesus a nós, resolveu vir ao mundo em forma de homem, para que pudesse mostrar, e muitos não entendem, o amor maior que Deus revelou a nós foi essa. Foi vir ao mundo, passar por tudo que passou por nós, mesmo sabendo. Muitos usam, mas Jesus sabia que ele era Deus, que ele ia passar por aquilo tudo, mas ia ressuscitar? Amém. Mas o sacrifício dele, quando veio à terra para conviver com nós, para nos ensinar isso tudo aqui, teve um preço muito alto. O corpo dele glorificado, que retornou aos céus, a palavra diz, não sou eu, ainda tinha as marcas do sacrifício dele. Então ele voltou com o corpo que ele foi sacrificado. Ele não voltou do jeito que nós vamos voltar. Então, irmãos, o Deus que nos serve, o Deus que cuida, o Deus que guarda, um Deus que tem vencido batalha por nós, o Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Sabaote, Jeová Shalom, o grande Adonai, o grande Yeshua Hamashia, como o nosso pastor gosta de chamar e gosta de elevar o nome dele aos céus, o grande Eu Sou. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem nós entregamos a nossa vida. E esse é o Deus que nós temos que nos lembrar cada dia, a cada momento nosso de fraqueza, por mais que venha, que Ele está presente na nossa vida. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que pode operar o milagre, opera o milagre na hora, no momento que Ele quer, no momento que Ele deseja. Desde que o propósito dEle na vida daquela pessoa, na vida daquela congregação, seja cumprido. Então, quando as nossas orações às vezes não são atendidas naquele momento, ou oramos, clamamos por uma cura e aquela cura não vem naquele momento, mas quando aquela pessoa realmente clama, se entrega ao Senhor, a cura aqui dentro já veio.
mesmo que ela não seja atendida na cura da saúde. Mas a cura por dentro, a cura que Deus quer realmente de nós já foi atendida. Da mesma forma que Deus nos revela em Mateus 5, né, testificação do caráter que Ele quer em nós, Ele também, em Gálatas 5, também fala o que Ele não gosta. Nós temos um Deus que nos ensina claramente, Ele não bota panos quentes. A palavra de Deus é tão sábia que os pastores sempre mencionam: Deus não escondeu o que era errado. Deus não escondeu o que Davi fez de errado. Deus não escondeu o que os filhos de Salomão fez de errado. Deus não escondeu o que Salomão fez de errado. Deus não escondeu o que Abraão fez de errado quando aceitou ter um filho que não era o da promessa com a escrava. Essa atitude de Abraão, todos vocês sabem, gerou todo esse povo agora que batalha até hoje contra Israel. O povo muçulmano são todos descendentes dos filhos de Ismael. Os ismaelitas são todos deles, a maioria descendentes de Ismael. É o povo que até hoje não aceita o povo de Israel, porque eles creem tanto em Deus também, do jeito deles, que Ismael seria o primogênito. Ismael foi o primeiro que nasceu de Abraão. Isso ficou enraizado na vida deles e na cultura deles. Eles acreditavam na promessa. Agar viveu lá muito tempo. Ismael viveu até a idade que ele viveu quando ele saiu de lá. Deus agiu na vida de Ismael. Deus falou com Ismael no deserto. Agar estava chorando, achando que ele ia morrer sem água, mas Deus foi falar com o menino, que faria dele uma grande nação, seriam guerreiros. Então, meus irmãos, esse mesmo Deus que opera tudo a nosso favor, é um Deus que também cobra, é um Deus que também quer que sejamos obedientes, é um Deus que faz com que as coisas aconteçam às vezes contra a nossa vontade. É um Deus que diz sim, é um Deus que cura, é um Deus que opera, mas é um Deus que sabe dizer não. É um Deus que sabe cobrar, é um Deus que sabe fazer com que nós nos ajoelhemos diante dele, para entregar a nossa vida a ele. É um Deus que a grandeza dele está acima de qualquer pensamento nosso, porque nós não sabemos o fim dessa história. Nós não sabemos se estaremos daqui a alguns anos observando essa volta de Jesus da forma que a gente pensava. Eu vejo a volta de Jesus, irmãos, num piscar de olhos, como ele mesmo nos ensinou na Bíblia. Porque quando nós deixamos essa vida terrena, né, que nós morremos do jeito que nós falamos, nós fechamos os olhos para o mundo. E quando nós tornarmos a abrir os olhos, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos estar abrindo os olhos na vinda de Jesus. Porque Jesus deixou muito claro: os mortos ressuscitarão primeiro. A igreja será arrebatada ao encontro do Senhor, mas os mortos ressuscitarão primeiro. Então os mortos abrirão os olhos na volta do Senhor Jesus. Esse Jesus que veio ao mundo, esse Jesus que andou com nós, com esse povo, porque se nós olharmos para o povo daquela época, para os apóstolos, para quem conviveu com Jesus, homem na terra, Deus espiritualmente, eram pessoas comuns. Deus foi tão sábio em sua grandeza que ele escolheu pessoas comuns, cheias de defeito como nós, para que nós pudéssemos ver neles que tem jeito sim. Por mais que os apóstolos também errassem, eles saíram pregando o evangelho por toda a nação, por toda a terra, por todo o planeta. Até hoje nós temos as palavras de Deus aqui. Até hoje as coisas acontecem. Jerusalém continua lá. Se Jerusalém está lá esperando a volta do Senhor, esperando Jesus voltar, nós temos que ter essa firmeza, essa convicção. A nossa fé não pode ser uma fé que se baseia em pequenas coisas. Pelo contrário, pequenas coisas que eu falo não são milagres do dia a dia, não somos acordar, não somos sair de casa e retornar. Eu digo pequenas coisas com relação às dificuldades do mundo. Tudo que Jesus falou, tudo que está na palavra de Deus, nós temos como ter certeza do que aconteceu. Jerusalém está lá, o povo de Israel continua em Israel, os judeus continuam em Israel. A tradição foi passada de milênios, continua lá. Por mais que os judeus ainda não creem em Jesus como Messias, como Salvador, que os irmãos sabem, eles aguardam um outro Messias, porque eles criam
que o Jesus viria como um guerreiro, igual Davi, para poder derrubar Roma e tomar o reino. Mas o povo está lá, está tudo lá. Quem vai a Jerusalém e vê pessoalmente como é a cidade, como era, está tudo, continua lá. E não são apenas cristãos, não são apenas o povo de Deus que prega isso. Historiadores pelo mundo inteiro, da época de Cristo, depois de Cristo, confirmam tudo que se passou naquela época. Então, em nome de Jesus, sem me delongar mais, eu agradeço a vocês pela oportunidade, eu agradeço ao nosso pastor, a família pastoral, eu agradeço por poder ter estado aqui trazendo um pouco da mensagem que Deus colocou em meu coração, tá? Que seja edificante para vocês, que tenham falado algo na vida de vocês, seja onde for, em que momento for, tá? Um Deus que eu não poderia deixar de falar, preparou esse terreno aqui há 101 anos para a fundação da nossa igreja. Olha que glória, sangue de Jesus tem poder. Quem diria, aqueles que começaram lá atrás, né, que nós não conhecemos, e começaram numa pequena congregação, nas dificuldades daquela época, igual foi colocado aqui, a gente imagina, para se reunir um grupo, para fazer a obra, para construir o templo, né, até chegar aqui onde nós estamos. Só Deus. Se Deus não estiver no negócio, não estaríamos aqui. Quantas famílias já passaram por aqui? 101 anos. Quantas almas, quantas dificuldades, quantas perdas, mas quantos foram atingidos por esse Deus maravilhoso, esse Deus que a cada dia continua nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a oportunidade. Amém.